Olá, hoje vamos estudar os fatores que afetam a digestibilidade dos animais. Me chamo Rodrigo Rossi e sou o professor do IFTM Campus Uberlândia. Caso tenha dúvida, pare, volte, assista novamente. E se a dúvida persistir, envie uma mensagem no mural de nossa sala de aula virtual. Vamos lá? A digestibilidade dos alimentos não é uma característica imutável. O mesmo alimento pode ser digerido diferente pelos animais, o que resulta em diferentes coeficientes de digestibilidade. Muitos fatores estão envolvidos e interrelacionados, o que dificulta ainda mais estabelecer um único valor de digestibilidade para um alimento. A capacidade digestiva depende da espécie animal. O mesmo alimento fornecido a diferentes espécies animais será digerido de forma diferente. Cada espécie possui simbiose com micro-organismos diferentes no trato digestório. Possui suco digestivo diferente, anatomia digestiva diferente, e com isso o resultado final da digestibilidade será diferente. A capacidade digestiva, portanto, depende da espécie animal. Animais da mesma espécie podem digerir diferente o mesmo alimento, em decorrência da idade. Animais adultos possuem maior capacidade digestiva que animais jovens. Com relação à composição do alimento, no caso dos grãos, cereais e seus subprodutos, a composição varia pouco, o que pode ocasionar pequena variação na digestibilidade deste alimento. Por outro lado, a composição das plantas forrageiras é muito variável em decorrência de diversos fatores, como a maturidade da planta, a estação do ano, as condições edáficas, a localização geográfica, entre outros. Isto explica que as forrageiras possuem coeficiente de digestibilidade muito variável. Ainda sobre a variação da digestibilidade em decorrência da composição dos alimentos, os ruminantes são alimentados com alimentos fibrosos, e a fibra é a fração que mais afeta a digestibilidade. A fibra afeta o ataque microbiano a frações potencialmente digestíveis, pois formam uma barreira física ao conteúdo no interior celular. Mas também afeta o trânsito da digesta pelo trato gastrointestinal, diminuindo a velocidade com que o alimento passa pelo trato digestório, ou seja, aumentando o tempo de exposição às enzimas digestivas. O efeito negativo na fibra sobre a digestibilidade é maior em monogástricos que em ruminantes. Para se ter uma ideia, nos monogástricos, a cada 1% no aumento de fibra na dieta, há uma redução de 0,8 até 2,3% na digestibilidade dos alimentos. As maiores reduções são observadas nos animais monogástricos que não possuem efetiva fermentação coloretal, e as menores naqueles monogástricos que a possuem, como equinos e coelhos, por exemplo. Mas, mesmo nos ruminantes que possuem a maior capacidade de digestão de fibras, a cada 1% no aumento de fibra na dieta, há uma redução de 0,7 a 0,8% na digestibilidade da dieta. Ainda falando sobre a composição do alimento, na parede celular do alimento vegetal há uma substância chamada lignina. Veja nesta tabela que quanto maior o teor de lignina, menor a digestibilidade. A casca de soja, um subproduto do processamento da soja, pode aparentemente ser menos nutritivo que um feno de alfafa, mas dependendo das condições do feno, sua digestibilidade pode ser bastante superior ao do feno de alfafa, como neste exemplo, no qual o feno de alfafa é de uma planta bem passada.
E este termo, alfafa passada, que acabei de mencionar, é uma referência à maturidade da planta. As plantas forrageiras com a maturação tendem a concentrar mais parede celular, ou seja, fibra, e também acabam acumulando lignina. Isto pode ser visualizado nesta imagem. Com o passar do tempo, as plantas forrageiras vão amadurecendo e a digestibilidade da planta cai em virtude da composição química da planta. Há plantas que possuem fatores protetores à herbivoria. Através do metabolismo secundário, estas plantas produzem compostos que inibem o consumo ou podem até mesmo ser tóxicas aos animais. Esses mecanismos são muito variáveis devido à espécie vegetal e das condições onde esta planta cresce. Algumas plantas são acumuladoras de silício, por exemplo. Além de reduzir a palatabilidade, o silício pode prejudicar a dentição dos animais e diminuir a ação microbiana sobre o material. A casca de arroz, por exemplo, é muito rica em silício, mas há mecanismos mais sofisticados do que o simples acúmulo de um mineral. Algumas plantas podem produzir, por seu metabolismo secundário, compostos que podem ser prejudiciais aos animais, que permite que ocorra menor herbivoria e, assim, o consumo destas plantas. Dentre estes compostos secundários, há muitos com características negativas, sob o ponto de vista nutricional, como os taninos, as saponinas, as ricinas, entre outros. Além disso, quando misturamos ingredientes, a digestibilidade da dieta não necessariamente será igual à média proporcional da digestibilidade dos ingredientes isoladamente. Ou seja, em nutrição, 1 mais 1 não necessariamente é igual a 2. A isso chamamos de efeito associativo dos nutrientes. Um alimento pode afetar a digestibilidade de outro e, por consequência, a digestibilidade da dieta. Este efeito associativo, então, nada mais é do que a ideia de que há ou não há interação entre os ingredientes. Se não há interação, chamamos de efeito aditivo. O efeito final é a simples soma dos ingredientes. Quando a mistura dos ingredientes resulta em um efeito maior do que os ingredientes isoladamente, chamamos de efeito sinérgico ou associativo positivo. E quando na mistura de ingredientes prejudica o resultado de um ou mais ingredientes, temos o efeito antagônico ou efeito associativo negativo. Exemplificando, quando misturamos ingredientes que um prejudica a digestibilidade do outro, temos um efeito associativo negativo. Isto ocorre, por exemplo, quando adicionamos concentrado em uma dieta que era basicamente de volumoso. A digestão da fibra fica prejudicada de acordo com a concentração de carboidratos fermentáveis provenientes do concentrado, pois há toda uma alteração no ambiente ruminal que prejudica a atividade das bactérias celulolíticas. Se o concentrado possuir um alto teor de lipídios, a digestão das fibras também será afetada. Por outro lado, há a possibilidade de um alimento aumentar a digestibilidade de outro, o que chamamos de efeito associativo positivo ou sinérgico. Como exemplo, temos o caso de uma dieta rica em fibras e pobre em nitrogênio, como, por exemplo, uma pastagem passada. Quando acrescentamos uma fonte de nitrogênio, como a ureia, a digestibilidade da fibra é aumentada. O mesmo alimento pode ter digestibilidades diferentes de acordo com o tipo de processamento a que é submetido. Mesmo o processamento mais simples, como a moagem, interfere na digestibilidade do alimento. Quanto menor o tamanho das partículas, maior a superfície específica, maior a área de contato com as enzimas digestivas e, portanto, maior a chance de digestão. Por outro lado, quando a partícula é menor,
mais rápido é o seu trânsito no trato digestório e menor o tempo de exposição às enzimas digestivas. Isto deve ser levado em consideração na hora de processar os grãos, por exemplo, para aumentar a eficiência das enzimas, sem diminuir em demasia o tempo de exposição às enzimas. Neste ponto, há uma diferenciação importante a ser feita. Nos concentrados, a moagem é muito vantajosa, pois rompe o tegumento, que oferece uma maior resistência às enzimas, e também aumenta a superfície específica. E como a digestão deles é muito rápida, o aumento no trânsito não prejudica em demasia a digestão. Já com os alimentos volumosos, a história é outra. A digestão das frações fibrosas é necessariamente mais demorada. A mastigação merística, que é a que ocorre após a regurgitação dos alimentos a partir do rumen, promove a diminuição paulatina no tamanho das partículas, sem prejudicar o trânsito. A moagem artificial deve respeitar o tamanho das partículas para garantir a efetividade da fibra. Caso contrário, pode promover o trânsito mais rápido e com isso irá prejudicar muito a digestibilidade nesta fração fibrosa. Há uma gama enorme de processamentos. O processamento de grãos tem sido utilizado há bastante tempo na nutrição animal. Esse processo melhora o aproveitamento dos grãos pelo trato digestório dos animais, melhorando a produção e, consequentemente, a eficiência da produção. Para exemplificar, tomando o milho como exemplo, temos um conjunto de processamentos possíveis, como visto em uma de nossas aulas anteriores. O nível alimentar também interfere na digestibilidade. Quanto maior o nível alimentar, maior o consumo de alimentos. Isso implica na maior taxa de passagem do alimento pelo trato digestório e menor eficiência digestiva. Caso contrário, também é válido. Quando restringirmos o consumo, o alimento, esse passa mais lentamente pelo trato digestório, o que aumenta o tempo de exposição às enzimas e, por consequência, aumenta a digestibilidade. Esta redução na digestibilidade devido ao aumento na taxa de passagem é maior para os alimentos de digestão mais lenta, como os volumosos. Quando mudamos repentinamente uma dieta, há a necessidade do animal em adaptar-se à nova dieta. Neste processo de adaptação, a digestibilidade aumenta gradativamente. Então, menor tempo de adaptação é igual a menor digestibilidade. Em resumo, nós vimos que há diversos fatores envolvidos na digestibilidade dos alimentos, e esses fatores atuam simultaneamente. E vimos que as interações entre estes fatores, tornando mais difícil ainda tomar um único valor de digestibilidade para um determinado alimento. Desta forma, terminamos nossa aula. O assunto não foi esgotado e muitos detalhes ficaram de fora para caber no nosso tempo. Material complementar poderá ser disponibilizado em nossa sala de aula virtual e outros são facilmente encontrados na internet. A tarefa de hoje é você apresentar as anotações manuscritas da aula e enviar a atividade para avaliação. Caso deseje, se inscreva em nosso canal no YouTube, avalie o vídeo para entendermos melhor sua percepção e comente para que seus colegas e eu possamos promover uma discussão sobre o assunto. Agradeço por assistir nossa aula e desejo bons estudos e aprendizado.